Sobe o céu de Florença. Elisa chegou a Florença com uma mala leve e um coração pesado. Depois de meses tentando salvar um relacionamento que se desfizera em promessas não cumpridas, ela precisava de silêncio e de algo que não a lembrasse de quem ela havia sido. Da janela do táxi, viu a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore tingida de dourado. O céu parecia pintado à mão. No pequeno apartamento alugado perto do Ponte Vecchio, ela abriu as janelas. O cheiro de café e pedra antiga subiu das ruas. Pela primeira vez em meses, respirou sem esperar uma mensagem que não viria. Ela prometeu a si mesma. Ali não restauraria nada, apenas existiria. Foi em uma pequena igreja próxima à Basílica de Santa Croce que Elisa ouviu pela primeira vez. Matteo estava diante de um afresco parcialmente apagado. Com um pincel fino, devolvia a cor a um anjo quase esquecido pelo tempo. Nem tudo que desbota está perdido, disse ele, percebendo o olhar curioso dela. Elisa sorriu de leve. Algumas coisas talvez devam permanecer apagadas. Ele limpou as mãos manchadas de tinta. Só restauramos o que ainda quer ser visto. Matteo trabalhava para um pequeno ateliê ligado à Galeria degli Uffizi. Falava de arte como quem fala de fé. Elisa saiu dali com uma estranha sensação, como se alguém tivesse tocado uma parte dela que ainda não sabia que existia. Dias depois, Matteo a convidou para um café escondido numa rua estreita próxima ao Palazzo Vecchio. Turistas não entram aqui, disse ele orgulhoso. Conversaram sobre cores, sobre o modo como o tempo transforma tudo. Elisa contou pouco sobre seu passado, mas o suficiente para que Matteo entendesse que ali havia uma ferida aberta. O problema não é restaurar, ela confessou. É ter coragem de olhar para a rachadura. Matteo segurou a xícara. Às vezes, a rachadura é o que deixa a luz entrar. Elisa desviou o olhar, mas sentiu algo diferente. Não era paixão imediata. Era algo mais cuidadoso, como uma tela sendo preparada antes da tinta. Naquela tarde, Matteo a levou até a Piazzale Michelangelo. O céu estava rosado. A cidade inteira parecia suspensa entre passado e presente. Quando restauro uma pintura, disse ele, não tento fazê-la nova. Respeito as marcas do tempo. Elisa sentiu os olhos marejarem. E se o passado dói demais? Matteo a olhou com uma ternura que não exigia nada. Então você cria algo novo sobre ele. O vento soprou leve. Pela primeira vez, Elisa não pensou em comparação. Apenas no momento. Quando Matteo segurou sua mão, ela não recuou. A mensagem chegou numa noite silenciosa. Estou em Florença, precisamos conversar. Lucas. O nome pesou como pedra. Lucas era o passado que Elisa tentara esquecer. O amor que prometera futuro, mas entregara ausências. Ela caminhou sozinha até o Ponte Vecchio, agora iluminado pela noite. O reflexo das luzes tremia no rio. Lucas já estava sentado quando Elisa chegou. Ele parecia diferente, mais contido, menos impulsivo. Mas os olhos eram os mesmos, cheios de promessas. Eu mudei, disse ele. Eu precisei te perder para entender. Elisa segurou a xícara, mas não bebeu. Florença não era apenas cenário, era transformação. Eu também mudei, respondeu com calma. Lucas falou de recomeços, de planos, de um futuro possível. Mas Elisa percebeu algo silencioso dentro de si. Ela não estava ali por amor. Estava ali por memória. E memória não sustenta um amanhã. Eu te amei muito, ela disse com sinceridade. Mas não posso voltar para quem eu era quando estava com você. Lucas entendeu antes mesmo que ela terminasse. O passado, às vezes, precisa ser respeitado, não retomado. A igreja estava quase vazia quando Elisa entrou. Matteo estava recolhendo os pincéis. O anjo no afresco parecia mais vivo do que antes. Ele a viu, e por um segundo não perguntou nada. Eu fui me despedir, ela disse. Matteo assentiu lentamente. E conseguiu? Ela se aproximou do afresco. Consegui entender que algumas coisas não precisam ser restauradas. Elas cumpriram seu tempo. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de significado. E agora? Ele perguntou com cuidado. Elisa respirou fundo. Agora eu quero criar algo novo. Dessa vez, foi ela quem segurou a mão dele. Nos dias que se seguiram, Florença parecia diferente. Ou talvez fosse Elisa. Ela passou a visitar o ateliê de Matteo. Aprendeu sobre pigmentos antigos, sobre como pequenas camadas revelam profundidade. Amar é parecido, ele disse certa manhã. Não é apagar o que foi, é acrescentar novas cores. Elisa não sentia urgência. Não havia promessas exageradas, apenas presença. Caminhavam às margens do Arno. Conversavam sobre o futuro como quem constrói algo com calma. Lucas partiu dias depois.
Mandou uma última mensagem. Seja feliz. Ela sorriu ao ler. Não havia peso. Algumas semanas depois, Matteo a levou novamente a Piazzale Michelangelo. O céu estava dourado como no primeiro dia. Lembra do que eu disse? Ele perguntou. Que podemos criar algo novo sobre o que já existiu? Elisa assentiu. Eu não quero ser uma restauração, ela disse. Quero ser uma obra inédita. Matteo sorriu. Então vamos pintar juntos. O vento soprou suave, movendo seus cabelos. A cidade abaixo parecia eterna, mas aquele momento era deles. Não era paixão arrebatadora. Era escolha consciente. Era coragem. Matteo a beijou com delicadeza. Não para marcar posse, mas para confirmar presença. Elisa fechou os olhos. Sob o céu de Florença, ela entendeu. O amor não é recuperar o que se perdeu. É ter coragem de começar outra vez. E pela primeira vez, não havia dúvida em seus passos. Apenas horizonte. Cartas perdidas em Veneza. O inverno chegava silencioso a Veneza. A névoa subia dos canais como um segredo antigo, envolvendo pontes e fachadas desbotadas. Sofia caminhava sem destino certo, fugindo do ruído recente da própria vida. Havia deixado o Brasil meses antes, buscando silêncio. E talvez alguma forma de recomeço. Foi numa pequena livraria escondida perto do campo Santa Margherita que encontrou o livro. A capa era azul escura, sem título. As páginas, amareladas pelo tempo. Quando o abriu, algo deslizou para o chão. Um maço de cartas presas por fita de cetim já desbotada. A caligrafia era elegante. Minha adorada Isabela, se estas palavras algum dia chegarem até você... Mas não chegaram. Nunca foram enviadas. Sofia sentiu o coração acelerar. Não sabia por quê. Talvez porque havia algo profundamente familiar na dor de palavras que ficam guardadas. Ela comprou o livro sem hesitar e levou consigo um amor que o tempo havia interrompido. De volta ao pequeno apartamento alugado próximo ao Canal Grande, Sofia leu as cartas uma a uma. Eram assinadas por Alessandro. Falavam de encontros às escondidas, promessas feitas sob a ponte da Ponte della Accademia, planos de fugir juntos antes que a família dela a obrigasse a um casamento arranjado. Mas a última carta era diferente. Não havia promessa. Havia espera. Estarei na ponte ao amanhecer, como sempre. Se você vier, partiremos. Se não vier, entenderei que o silêncio também é resposta. Não havia data na carta final. Não havia explicação. Sofia sentiu uma pontada estranha, como se aquela história estivesse suspensa no ar, aguardando alguém que ousasse terminá-la. Ela decidiu que precisava descobrir o que aconteceu. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Sofia foi até a ponte mencionada nas cartas. O frio cortava a pele. A cidade ainda dormia. Então ouviu. Um violino. A melodia era suave, quase sussurrada contra o vento. Sobre a ponte, um homem tocava sozinho. Casaco escuro, cachecol vinho, olhar distante. O som parecia atravessar a névoa como se procurasse alguém. Quando ele terminou, percebeu Sofia observando. É cedo para turistas, ele disse com um sorriso discreto. Não sou turista. Então o que procura? Ela hesitou. Uma história que não terminou. Ele inclinou a cabeça curioso. Sou Luca. E foi assim que começaram. Luca conhecia Veneza como poucos. Tocava nas pontes desde adolescente, herança do avô, também violinista. Quando Sofia mencionou o nome Alessandro, ele franziu a testa. Meu nono falava de um amigo que desapareceu jovem, por amor. O coração dela acelerou. Nos dias seguintes, caminharam pelas ruas estreitas. Visitaram registros antigos próximos à Basílica de Santa Maria della Salute. Conversaram com moradores mais velhos. Descobriram que Isabela havia se casado com outro homem semanas após o suposto encontro na ponte. Alessandro deixou a cidade logo depois. Nunca voltou. Mas ninguém sabia se ela realmente faltou ao encontro, ou se algo a impediu. Quanto mais investigavam, mais algo mudava entre eles. Os silêncios ficavam confortáveis. Os olhares demorados. Foi em um arquivo municipal antigo que encontraram um detalhe esquecido. Isabela esteve hospitalizada na noite anterior ao encontro. Um acidente de carruagem. Nunca chegou à ponte. A carta nunca foi enviada. Alessandro nunca soube. Sofia sentiu lágrimas silenciosas escorrerem. Ele pensou que ela não veio, ela sussurrou. E ela pensou que ele desistiu, Luca completou. 2 silêncios que criaram décadas de ausência. Naquela noite caminharam até a praça de São Marcos. A água refletia as luzes douradas como estrelas líquidas. Você acredita que algumas histórias precisam de testemunhas? Luca perguntou. Talvez precisem de alguém corajoso o bastante para não repetir o erro.
O vento soprou frio, mas entre eles algo aquecia. Na manhã seguinte, Sofia escreveu: não para Alessandro, não para Isabela, mas para Luca. Se o silêncio também é resposta, que desta vez ele não seja medo. Estarei na ponte ao amanhecer. Se você vier, ficaremos. Se não vier, entenderei. Mas pelo menos saberei que tentei. Ela deixou a carta sob a corda do violino dele antes de ir embora. Na madrugada, o coração parecia um tambor. A ponte estava envolta em névoa outra vez. Sofia chegou primeiro. Esperou. O tempo parecia repetir a história. Passos ecoaram na madeira. Lucas surgiu segurando a carta. Eu não acredito em cartas não enviadas, ele disse, e a beijou antes que o sol rompesse a névoa. Não havia promessa de eternidade. Havia presença. E pela primeira vez, nenhuma palavra ficou guardada. Meses depois, uma nova carta repousava dentro do mesmo livro azul, mas desta vez sem poeira. Para quem encontrar estas páginas, o amor só se perde quando escolhemos o silêncio. Assinado, Sofia em Luca. Em Veneza, o inverno ainda traz névoa, mas algumas histórias finalmente encontram primavera. O último verão na costa amalfitana. Clara sempre soube que aquele seria o último verão antes de tudo mudar. A pequena pousada da família ficava pendurada sobre as falésias da costa amalfitana, pintada de amarelo claro, com varandas cobertas por buganvílias e o perfume constante de limões maduros. Desde criança, ela ajudava a mãe a preparar cafés da manhã fartos, dobrar toalhas brancas e sorrir para estrangeiros que chegavam com mapas nas mãos e sonhos nos olhos. Mas naquele verão, havia algo diferente no ar. Talvez o modo como o mar parecia mais azul, ou como o vento soprava quente demais para julho. Foi numa tarde dourada que Daniel chegou. Ele desceu do táxi com uma mochila nas costas, uma câmera pendurada no pescoço e um olhar atento, como se estivesse fotografando o mundo mesmo antes de levantar a lente. Reserva em nome de Daniel Azevedo, disse em italiano hesitante. Clara respondeu em português. Brasileiro? Ele sorriu surpreso. E você também? Ela explicou que o pai era brasileiro, que crescera entre 2 línguas e 2 mares. Daniel disse que viajava pela Itália em busca da imagem perfeita. Não sabia exatamente o que era, mas saberia quando encontrasse. Naquela noite, enquanto ele fotografava o pôr do sol do terraço, Clara sentiu algo estranho, como se estivesse sendo vista, não pela câmera, mas por alguém que enxergava além da superfície. E pela primeira vez, desejou que o verão demorasse a acabar. 2 dias depois, Daniel convidou Clara para acompanhá-lo em um passeio de barco. Preciso fotografar as falésias do mar. Dizem que a luz da manhã muda tudo. Ela hesitou. Havia sempre trabalho na pousada, mas a mãe, percebendo algo novo no brilho dos olhos da filha, apenas disse: vá, o verão também é céu. O barco cortava a água como uma promessa silenciosa. Clara sentou-se na proa, os pés quase tocando o mar. Daniel fotografava compulsivamente. Rochas, reflexos, gaivotas. Até que parou. Fica assim, pediu. Assim como? Pensando. Ela riu, mas obedeceu. Ele não tirou a foto imediatamente. Observou primeiro. Como se estivesse esperando que algo invisível surgisse. O que você procura de verdade? Ela perguntou. Daniel demorou a responder. Algo que me faça ficar. A frase pairou entre eles, mais pesada que o calor. Clara sabia que fotógrafos eram como o vento, sempre em movimento. E mesmo assim, naquele instante, desejou ser a paisagem que o prendesse. Quando mergulharam juntos, o mar envolveu seus corpos como um segredo compartilhado. Debaixo d'água, os ruídos do mundo desapareciam. Só existiam o azul, a respiração contida e o coração acelerado. Na volta, os dois estavam em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo que antecede um começo. O romance não começou com um beijo. Começou com um copo de limoncello. Sentados no terraço da pousada, enquanto o sol se dissolvia no horizonte, Daniel mostrou a Clara algumas das fotos que havia tirado. Entre falésias e barcos havia uma imagem dela, cabelos ao vento, olhar distante, luz dourada contornando o rosto. Você é a melhor coisa que fotografei até agora, ele disse. Ela sentiu o coração tropeçar. Cuidado, o verão acaba. Eu sei. E foi justamente por saber que o tempo era curto que tudo se tornou intenso. Passeavam por ruas de pedra, dividiam gelatos, falavam sobre medos antigos. Clara confessou que nunca havia saído da costa amalfitana por mais de 1 semana. Daniel contou que tinha medo de criar raízes. Raízes não são prisões, ela disse. Às vezes são. O primeiro beijo aconteceu sem anúncio.
Apenas uma pausa entre palavras, um olhar que demorou demais. E então, o mundo encolheu ao tamanho daquele terraço. Agosto chegou quente e impiedoso. A pousada estava cheia, mas Clara encontrava brechas para escapar com Daniel. Numa tarde, caminharam até uma pequena praia escondida entre rochas. O sol queimava a pele e o mar parecia infinito. "Quando você vai embora?" ela perguntou. "Em 2 semanas." As palavras doeram mais do que ela imaginava. Daniel desenhou algo na areia, 2 linhas paralelas que se encontravam no horizonte. Às vezes, caminhos que parecem separados acabam se cruzando. Ou não. Ele segurou o rosto dela com cuidado. "Eu não prometo o impossível, mas prometo lembrar." Clara queria mais do que lembrança. Queria futuro. Mesmo assim, deitou a cabeça no peito dele e fingiu que o horizonte era resposta suficiente. O último dia amanheceu silencioso demais. Daniel já tinha a mala pronta, a câmera guardada. Clara fingiu normalidade durante o café da manhã. Serviu hóspedes, sorriu, anotou reservas. Mas cada segundo era um grão de areia escapando pelos dedos. Encontraram-se na beira do mar. "Eu poderia ficar", ele disse como se testasse a ideia. "Poderia! Mas você não é feito para ficar." Ela não chorou. Não queria que a despedida fosse um pedido. Ele a beijou com urgência contida, como quem tenta guardar um verão inteiro na memória. "Se eu encontrar a imagem perfeita", murmurou, "talvez ela me traga de volta. Talvez eu não esteja mais aqui esperando." Ele sorriu triste. O ônibus partiu levantando poeira na estrada estreita. Clara ficou parada até o veículo desaparecer na curva. O verão continuou. Os hóspedes chegaram e partiram. Mas algo nela havia mudado. Porque alguns verões não terminam. Eles permanecem. Como o cheiro de limão nas mãos. Como a marca do sol na pele. Como uma fotografia guardada na gaveta. Meses depois, já no início do outono, Clara recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia. Ela, no barco, pensando. No verso, apenas uma frase. "Encontrei." E pela primeira vez desde a partida, Clara sorriu sem medo do horizonte.